privilégio. Deus é bom, né? Jesus, ele é tremendo e o Senhor está conosco. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, porque só o Senhor, né, gente? Só o Senhor que conecta pessoas, que nos traz. E também, né, pela vida dos pastores, né? Pastor Edson, a irmã Débora, convidar, gente, obrigada. É um prazer estar aqui. A gente congrega ali na sede, o pastor André Câmara, a pastora Nayane Câmara, né? Nós moramos ali e é uma honra estar aqui. E eu queria ler com vocês aqui a palavra que o Senhor falou comigo o dia que ela me convidou. Josué, eu falei culto de mães, né? Para mães, homenagem às mães, mas o Senhor me deu um homem. Mas, meu irmão, não se limite a homem ou mulher. Porque o que Deus faz na vida de um homem, Ele faz na vida de uma mulher e vice-versa. Né? O homem só não vai gerar, como a gente gerou. Mas o que o Senhor faz na vida de um, ou seja, o milagre, o sobrenatural, o extraordinário que Ele faz na mulher, Ele faz no homem e faz no homem na mulher. E Caleb, né? Josué capítulo 14, foi a mensagem que o Espírito Santo falou no meu coração, está aqui. Vamos ler o versículo 6 em diante. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como eu sentia no meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, dos seus filhos, em herança perpetuamente. Pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje eu sou tão forte como o dia que Moisés me enviou. Aleluia. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força. Para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes, fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, em herança. Pode se assentar, louvado seja Deus. O Senhor é bom, Ele é tremendo. E nós louvamos a Ti, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade. Tu és tremendo, Tu és soberano. Tu és o Deus, Senhor, que nos cuida. Tu és aquele que reina. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso pastor. É o nosso guia, o que nos conduz. É pelo Senhor que nós estamos aqui nessa noite, Pai. E nós louvamos a Ti pelos Seus milagres, por aquilo que o Senhor faz, por aquilo que o Senhor também não faz. Porque tudo, Senhor, é para a glória do Teu nome. Tudo coopera para o nosso bem. Obrigada por essa noite, por tudo que já aconteceu aqui. Fala um pouquinho mais conosco, Senhor. Nós temos sede, Pai, nós temos sede de Ti, Senhor. Nós temos sede de ouvir, Pai, aquilo que vem do alto. Por isso que eu diminua, Senhor, e que o Senhor cresça. Que o Senhor fale conosco, meu Pai. Que o Senhor estabeleça a sua vontade, Senhor, no coração. Não a vontade, não a nossa vontade, Pai, porque nós somos falhos, nosso coração é enganoso. Mas a sua vontade é perfeita, meu Senhor. E aquilo que o Senhor fala tem que se cumprir, Senhor. Assim, Pai, eu te louvo, te agradeço, eu te entrego esse momento, Pai. Para que o Senhor fique à vontade, para que o Senhor me use, Senhor. Para que o Senhor venha se manifestar neste lugar, Pai, de maneira extraordinária. Espírito Santo, o Senhor é meu amigo, é amigo dessa igreja, Pai. Fica conosco, fala conosco, porque sem Ti, nada. Sem Ti nós nada podemos fazer. E eu já posso sentir a Tua presença, Pai. Eu já posso sentir o Teu fluir. Eu já posso sentir, Senhor, na glória, o Senhor neste lugar, Pai. Obrigada por essa oportunidade, Pai. Obrigada pela Tua vida em nós, Senhor. Em nome de Jesus eu te louvo. Amém, amém, amém. Deus é bom, eu já posso sentir a presença do Senhor aqui. É real, Ele é vivo, Ele vive. Ele ele morreu, mas Ele não está morto. Seu Deus vive, meu Deus vive. E antes de entrar nessa palavra, eu só quero contar o testemunho. A irmã ali, eu nem sei o nome dela.
dela, né? Eunice. Eunice é o que estava escrito, não é Eunice o nome dela. Eu era estéril também, amados. E eu passei 8 anos para gerar um filho. Mas o Senhor que me prometeu, Ele me deu. Para mim e para minha esposa. Nós temos a Esther e nós temos a Ruth. 2 milagres do Senhor. Porque aquilo que sai da boca de Deus, Ele é fiel para cumprir. Não há nada que o Senhor um dia declarou sobre a sua vida que não vai acontecer. Eu sei que às vezes as circunstâncias são contrárias. Às vezes as pessoas dizem, não vai fazer, não vai acontecer. Para de se iludir, porque eu ouvi isso. Mas meu irmão, aquele que como Caleb, como Ana, como tantas pessoas, crê e continua e persevera, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ele vai ver a vitória do Senhor. Você que crê, você vai ver a vitória do Senhor. Não é para todo mundo não, é para quem crê, é para quem continua, é para quem persevera, é para quem não desiste, é para quem sabe que nosso Deus vive eternamente. É para essas pessoas. E assim, mediante a isso, eu quero entrar nessa palavra. Caleb, meu irmão, não sei se você lembra, eu até marquei aqui na Bíblia para a gente voltar lá, em Números, no capítulo 13, no capítulo 14, a palavra vai dizer que um dia, onde está? Só para me acompanhar o horário aqui. Um dia, Moisés ainda vivo, Deus tinha uma promessa na vida de Moisés, na vida do povo. Deus não tem promessa só na sua vida, na minha, Ele tem promessa na vida de muitas pessoas. Claro que às vezes são promessas em conjunto, às vezes são promessas individuais, às vezes são promessas diferentes, mas Ele tem promessa na vida das pessoas. E aí Ele tinha uma promessa na vida do povo dele, o povo escolhido, como você é escolhido. Você foi escolhido pelo Senhor. E Moisés tira o povo do Egito e agora eles vão ter que entrar na terra. Mas antes de entrar, Moisés envia os espias. Números no capítulo 13 vai contar para nós que ele envia, segundo as tribos, 12 homens. Para poder o quê? Espiar a terra. Ver como ela era. Ver se ela era realmente grande, se ela era boa. Está escrito aqui, né? Se tinha povo lá, se o povo era grande, se o povo era pequeno, se era mau, se era... Vê lá, espia. Dá uma olhada. E a Bíblia diz que eles foram, como a palavra que foi lançada, eles foram enviados. Só que quando chega lá, meu irmão, a Bíblia vai dizer que são 12, 10 deles, a maioria, vai ver negativamente, vai ver com medo, vai ver com insegurança. Sabe por que isso? Porque nem todo mundo que está na igreja confia realmente no Deus da igreja. Nem todo mundo que levanta a mão para adorar realmente crê no Deus que faz todas as coisas. É por isso, não é porque Deus ama um mais que o outro, não é porque você talvez ganhou uma bênção, por exemplo, eu fui gerei, não é porque eu sou melhor não, eu sou falha, pecadora, mas é porque um persevera e o outro para. É porque um acredita, porque Deus prometeu, então Ele faz, não depende, o que depende de Deus Ele faz. Só que a gente também tem que crer. E a Bíblia vai dizer aqui em Números que o povo começou a falar mal da terra, botar medo no pessoal. Como assim, pastora? Como assim botar medo? Porque um dia eles tiveram que voltar. Eles ficaram 10 dias lá. 10 dias olhando, espiando, verificando. E a Bíblia diz, meu irmão, que quando eles... Desculpa, não é 10 dias não, é 40, né? Peraí, para não me atrapalhar, gente. Eles ficaram lá. E quando eles ficam lá na terra, eles voltam e dizem... 40 dias, desculpa, tá? Versículo 7, depois voltaram a espiar a terra no dia de 40 dias. 40 dias, mais de um mês espiando a terra, vendo o que tinha ali, observando. Não era para eles fazerem nada, era só para observar. Tem horas que o Senhor não quer que você faça nada, só observe. Tem horas que Deus só quer que você fique olhando, observando. Porque Ele está falando com você quando você observa. Ele está mostrando, e às vezes a gente fica tão querendo fazer, e o Senhor fala, não, para um pouquinho, só observa que eu quero te mostrar coisas. Eu quero te mostrar situações, eu quero te mostrar o que você não está vendo. Com a agitação do seu dia. Às vezes nós estamos, gente, a gente vive numa época, pelo amor de Deus, eu vim falando com meu esposo aqui, né? A gente tem filhas adolescentes, hoje elas já são adolescentes. E para essa geração que está vindo agora, de adolescentes e crianças, vai ser mais difícil do que foi para a gente. Porque a gente vive num mundo acelerado. Internet, celular, é bênção, mas assim, atrapalha um pouco também, acelera o coração deles. Acelera o nosso que é adulto. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós precisamos desacelerar para a gente conseguir enxergar o que o Senhor está fazendo ou querendo nos mostrar em alguma situação. Porque na aceleração
naqueles 40 dias observando ali a terra prometida, o Senhor estava se revelando para eles. Deus estava falando com eles diretamente? Não, mas através das coisas que estavam acontecendo. E aí cada um, gente, quando você vê uma coisa, cada um vai receber segundo a percepção da sua vida. Se você confia no Senhor e você vê um gigante, você confia no Senhor. E o gigante é nada. Mas agora, se a sua fé fica titubeando, você vê o gigante, vai ficar morrendo de medo. E se você nem tem fé, você vê o gigante, vai sair correndo. Então, cada um vai ver a mesma situação com a sua percepção de vida, do que acredita, de como está confiando. É diferente. Nós somos diferentes. Eu posso contar a mesma história aqui para 20 pessoas e cada um vai ter uma percepção, cada um vai ter uma reação diferente. Só que, infelizmente, a Bíblia conta que 10 tiveram reação negativa. 10 não confiaram, 10 tiveram medo, 10, eles começaram a ter medo lá. A Bíblia não conta para nós como que foi a relação deles lá, muito. Mas conta que quando eles chegaram, eles difamaram a terra. Quando eles chegaram, porque depois de 40 dias, eles voltam para Moisés. Eles não foram enviados? E quando eles voltam com um relatório. E o relatório era 10 deles dizendo a terra. Vou ler para vocês, tá? Porque eu não sei se todo mundo já conhece essa palavra completa. Diz assim, olha, no versículo 28. O povo que habita na terra é poderoso. As cidades são fortes, muito grandes. Ali nós vimos os filhos de Anak. E aí a Bíblia diz que Caleb fez calar o povo. Versículo 30, o Caleb que a gente leu lá em Josué capítulo 14, ele faz todo mundo calar e ele fala, vamos subir animosamente, vamos confiar, vamos prosseguir, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, Deus está na frente. Ele não falou tudo isso, mas com aquela palavra ele estava declarando, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, nosso refúgio, bora, que Deus está no controle. Versículo 30. Vamos subir animosamente, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb teve coragem, teve ousadia. Caleb, ele teve segurança. Mas sabe por que isso? Não é porque ele era melhor, gente. Ele estava com o mesmo Moisés, passando pelas mesmas provações, pelos mesmos milagres que todo mundo. Só que, como eu disse, não adianta. Às vezes nós estamos no mesmo ambiente. Por exemplo, estou ministrando uma palavra aqui, cada um recebe de uma forma. Você vai levar no seu coração do jeito que você precisa. Por isso que uma palavra, às vezes ela não fala 100% com você, todos os versículos, mas alguma coisa vai falar ao seu coração. Glória a Deus, aleluia. E vai transformar a sua vida, eu creio. Que a palavra tem poder de transformar a sua vida. Tem poder de mudar a situação. Então Caleb, nós vamos prevalecer. Mas aí no versículo 31 diz que os homens disseram, não podemos. De novo. Gente, você imagina a situação. Eu gosto dessa palavra porque eu fico imaginando essa cena. 12 pessoas ficaram num lugar que ninguém viu. Sozinhos, o povo não viu. Ficaram 40 dias lá. E eles não tinham notícia dos 12. E o povo está ansioso, na expectativa. Imagina, esperando eles voltarem com alguma notícia. E aí quando eles chegam a essa cena aqui, Moisés junta todo mundo. E essa é a cena. E os homens falam no versículo 31, não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra da qual nós passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores. Todo o povo que vimos lá, no meio dela, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. E éramos, no final do versículo 33, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Eles começaram a menosprezar. Mas sabe por que isso, gente? Pela falta de fé, incredulidade. Eles andavam com Deus, mas eles não conheciam a Deus. Eles andavam na presença, mas eles não sabiam o poder que Deus... Ainda que eles ouviram falar, que aqui eram jovens, esses homens que foram, né? Uns ouviram falar, outros viveram.
todo aquele milagre que o Senhor fez no Egito, gente. Foram 10 pragas. Gente, foi muita coisa. E era coisa, não é assim, pequena não. Era coisa que todo mundo via no céu, ó. O céu, o rio de sangue, era o rio inteiro. Os céus gafanhotos viam, era o céu inteiro. E na terra de Gósen lá, do povo de Deus, não tinha nada. Deus guardava, eles viram, eles ouviram, eles sabiam. Santo Deus. Glória a Deus. Eles não confiavam no Senhor. E eu quero começar essa palavra dizendo para você: se você não confia no Senhor, a primeira coisa que você tem que pedir para Deus é: Senhor, me ajuda na minha fé. Aumenta a minha fé. Me ensina a crer. Me ensina a confiar. Me ensina, Senhor. Me pega pela mão, porque a Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Se você não tem essa fé toda ainda, talvez por falta de experiências, começa a pedir: Senhor, eu quero experiências. Eu quero ter, sabe? Eu quero ver o Senhor nas causas, nas situações. Me mostra, que seja palpável, que seja assim, visível, que eu consiga entender. Deus, eu não consigo ver, mas eu quero entender como o Senhor está trabalhando. Me ajuda, porque eu preciso confiar. Ele vai te ajudar. Porque Deus não impede, como eu disse, recebe. E Ele não despede de mãos vazias. Ele quer entregar, Ele quer fazer. Ele é fiel. Eu gosto de pregar a palavra, mas eu quero trazer aplicação para a sua vida, senão não adianta. Você precisa entender que se você não confiar direito em Deus, eu não vou dizer que é em vão, porque nunca é em vão no Senhor, mas você vai gastar mais tempo, talvez, para receber aquilo que o Senhor um dia te prometeu. Talvez a espera seja mais longa do que deveria ser, porque antes dele entregar, Ele trabalha em nós. Antes do Senhor nos dar filhos, Ele trabalhou em nós. Aleluia. Foram muitos processos. Foi muita coisa. Aqui hoje eu não vim contar com testemunho, mas foi muita coisa. Aí quando Ele viu que é Ele que vê, que sabe, toma, agora está na hora. E a gente ficou alegre, né? Alegre mãe de filhos. Eu sou alegre mãe de filhos. Porque o Deus que está aqui, Ele fez na minha vida. E Ele faz na sua vida também. E Ele fez na vida desse povo. E a palavra diz, meu irmão, que eles começaram a falar isso, aí já pulando para o versículo 14, a Bíblia diz que toda a congregação começou a chorar, rasgaram as vestes, né? Naquela noite, murmuraram contra Moisés, começaram a fazer, gente, foi um auê. Você imagina que 10, olha, vamos imaginar aqui a igreja, está todo mundo aqui, vamos supor que 2 pessoas só daqui da igreja confiassem, e o restante tudo falasse assim contrário. É difícil, né, irmãos? Você tem que ter muita fé para você confiar. Você tem que ter muita fé, senão você vai na maioria. Mas Deus não é Deus de maioria. Pode observar na Bíblia, gente. Deus não é Deus de maioria. Tanto é que a Bíblia diz que é o remanescente que vai ser salvo. Não é porque o Senhor não quer, Ele quer salvar a todos. Mas nem todos chamados são escolhidos. Nem todos que o Senhor morreu na cruz por todo mundo. Quando a gente ainda nem estava aqui, Ele morreu por nós, pecadores, cheios de erro, tantas coisas. Mas nem todos vão querer Ele, vão aceitar, e precisa, a Bíblia diz que tem que passar por Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai chegar ao Pai se não for por Ele. Tem que passar por Jesus. Então, se não está no final da vida, a pessoa não quer, ela não vai, não tem jeito. Então é uma minoria. Então Deus não é Deus de maioria. Deus sempre foi Deus de minoria. Não é porque Ele escolhe a minoria, tá bom, gente? Me entendam. Abre a mente, entendimento, e é porque é a minoria que realmente entende. E eu podia te mostrar isso em vários lugares da Bíblia. Eu não vou fazer isso porque não vai dar tempo. Eu tenho muita coisa para falar do Senhor para nós. Mas a Bíblia diz que eles murmuraram, choraram a noite toda, naquela mesma noite, e murmuraram contra Moisés, o líder, meu irmão. O líder, né, pastor? O líder sofre. O líder sofre. Porque o líder, está tudo sobre o líder. A responsabilidade está sobre o líder. Os olhos estão sobre os líderes. Em geral, tá? E aí, eu já vou aplicar isso para mães, tá, gente? Fique em paz, fique calma. Vocês vão entender. Mas eles murmuraram contra Moisés. Começaram a reclamar.
Murmuração, olha, murmuração é uma das coisas que impede a gente de receber as bênçãos do Senhor. Não murmure. Quando você começar a achar que está murmurando muito, reclamando muito, começa a falar, Deus, me ajuda a ver né, o seu agir nas coisas e começa a ser grato. Porque a gratidão é, digamos, o antídoto da murmuração. É lógico, né? É o oposto. Então, se você começa a agradecer pelas pequenas coisas, a murmuração vai saindo aos poucos do seu coração. E vai sendo preenchido pela gratidão, pela ação de graças. Pelo obrigada, Jesus. Pelas mínimas coisas. Espera abrir o mar vermelho para você agradecer. Agradece pelo ar que você respira. Agradece porque você vai para casa em segurança. Agradece que você tem um alimento. Agradece que você tem uma veste. As mínimas coisas. E aí o coração se acostuma a mente a agradecer e a murmuração vai perdendo lugar. Mas aquele povo era muito murmurador. Eles eram muito murmuradores. E aí a Bíblia diz no versículo 6 que eles rasgaram, né, Josué e Caleb rasgaram as vestes e falaram, né, que era sinal de humilhação naquela época, né? Diante de Deus, tudo mais. E falaram, a terra pela qual passamos a espiar é muito boa. Para quem gosta de acompanhar, eu estou no capítulo 14, versículo 7. A terra é boa. Eles falaram, presta atenção em nós. É como se fosse assim, o Caleb e o Josué, presta atenção na gente agora. Para tudo, para de chorar, para de murmurar, me escuta. A terra é boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nessa terra. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar, vamos possuir, vai dar tudo certo. Porque se Ele for conosco, ninguém será contra nós. Se Deus estiver contigo, meu irmão, você vai vencer. Olha, eu me lembro aqui agora falando isso, vem no meu coração Davi. Davi não era guerreiro, Davi não era capacitado naquele momento ainda. Ele cuidava de ovelha no pasto lá. Era a vida de Davi. Lógico que ele defendia as ovelhas, do leão, do urso, mas ele não era guerreiro. E tinha um monte de guerreiro esperando um dia, sei lá o que eles estavam esperando para lutar contra Golias. Estava todo mundo com medo. Homens com armas, homens preparados, homens capacitados, treinados. Todo mundo com medo. E foram dias. Mas um dia chega Davi para alimentar os seus irmãos. Só fugindo um pouco da palavra para você entender aqui. Se Deus é com você, vai dar tudo certo. Eu creio. Ele chega lá para alimentar os irmãos. Ele não foi para a batalha. Ele nem sabia que existia Golias. Ele não sabia nada. Ele era cuidador de ovelha no campo. Ele nem tinha muita notícia dessas coisas. Mas o pai dele, Jessé, falou, olha, eu vou te enviar lá para os seus irmãos. Você vai levar alimento. E enfim, ele vai. Quando ele chega lá, Golias está gritando. Está gritando, está dizendo contra Deus, palavras contra o Senhor. Aí Davi olha aquilo, Davi que era homem de Deus já desde o campo, Davi que adorava o Senhor, Davi que defendia as ovelhas. Agora ele ouve aquilo e fala assim, quem é esse incircunciso filisteu para levantar assim contra o meu Deus? Em outras palavras, quem é essa pessoa? E aí começa todo mundo a falar, Golias, tal, olha o tamanho. Eu imagino a cena, tá, gente? Só trazendo aqui para você entender. E aí Davi fala, deixa eu ir. Eu vou lutar contra ele. Porque Saul e todo mundo não queria. Aí Saul olha para ele, mais novo, mais menor talvez. E ele fala, meu filho não vai dar certo. Ele fala, eu vou. E Deus vai ser comigo. Eu estou trazendo em outras palavras, mas é o que fala o contexto da Bíblia. Eu quero que você entenda que se Deus for com você, vai dar tudo certo. Chega comigo aqui. Aí a Bíblia diz o quê? Que Davi pega lá as pedras, pega o alforje. Primeiro Saul tenta botar a armadura, não dá, porque Davi não consegue mover. E aí eu quero te dizer que nem tudo que é pro seu irmão vai dar em você. E você vai lutar com as armas que o Senhor te dá. Para de querer lutar com as armas dos outros, que não vai funcionar. A sua arma é sua, a sua arma é sua, a minha arma é minha. E cada um sabe lutar com a arma que tem. Porque quem deu foi Deus. Davi chega lá, não consigo, isso aqui eu não saio do lugar. Aí Saul liberou, então tá bom. Tirou a armadura, pegou as pedras, irmão, loucura. Porque as coisas de Deus são loucura para os que perecem mesmo. Mas para nós que cremos é poder, porque é Ele que age. E aí ele pega lá a primeira pedra, porque a pedra era poderosa? Não. Davi era poderoso? Não. Davi era bom de mira? Não. Mas o Senhor era com Davi. Se Deus é por nós, ninguém vai ficar de pé contra nós, meu irmão. Vamos pensar na sua cabeça. Davi derruba o gigante, arranca a cabeça do gigante. Todo mundo fica impactado. Quem é esse menino?
voltando para cá, só queria que você entendesse que quando Deus pode ser quem for, meu irmão. Pode não ter experiência, pode não estar no lugar, Deus faz. Ele faz. Então Caleb, ele declara isso, olha, se o Senhor se agradar de nós, ele nos porá nessa terra, não andará a terra que manda leite e mel. Se Deus se agradar, pode ter gigante, tem tudo isso mesmo. Caleb não estava, meu irmão, querendo, sabe, desfazer o que foi falado. Não, existe tudo isso mesmo, gigante. A terra é isso, a terra é aquilo, mas Deus é maior que tudo isso. Deus é maior que seus problemas. Deus é maior que seus inimigos. Aleluia. Deus é maior do que as suas lutas. Deus é maior do que os seus temores. Deus é maior do que os desafios que se lançam na sua vida. Deus é maior, meu irmão. Deus é maior do que as barreiras, do que os gigantes, do que tudo que se colocar diante de você. Deus é maior. E ele completa aqui no versículo 9. Então somente, olha, Deus é por nós, né? Mas não sejam rebeldes contra o Senhor. E não temamos o povo dessa terra, porquanto são ele nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, não se mais. É muito poderosa essa palavra. É muito forte essa palavra. Não sejam rebeldes contra o Senhor, não temas esse povo, porque eles é como um pão. Sabe? O Senhor retirou o amparo deles e ele é conosco. Não temas. Quantas vezes Deus fala para você, não tenha medo, não tenha medo, não temas. Eu sou contigo, eu te ajudo. Eu vou tomar você pela mão, eu vou andar com você, não temas. Amém. Não temas gigantes, não temas fornalha, não temas inimigos, não temas barreiras, não temas. Aleluia. Não temas os vícios que às vezes tentam entrar na sua família, não temas as contendas. Deus é maior que tudo isso. Aleluia. Deus é maior que o seu problema. Deus é maior do que a enfermidade. Deus é maior do que o tempo. Ah, irmão. Ele controla as águas, ele controla o vento, ele controla os montes. Aleluia, Jesus. Ele controla tudo. Glória a Deus. Ele é maior que tudo isso. Ele é maior, Glória, ele é glória, maior. glória. Ele é poderoso. Ele é tremendo. Quando ele quer agir, não tem quem faça o contrário, não tem jeito. Se for o tempo, se for o dia, se ele quiser, ele vai fazer. Pode estar tudo ao contrário, pode ser tudo errado, no sentido assim, meu Deus, não tem nada que vai converger a meu favor. Mas se Deus quiser, meu irmão, ele levanta do motor, meu Deus. Coloca entre os príncipes. Ele traz da morte. Ele traz da morte, Lázaro sai para fora, ele traz da morte. Se ele quiser fazer, ele faz. Ele entra na fornalha, meu irmão, 7 vezes mais quente. 7 vezes mais quente. Ele entra e dança na fornalha. Ele entra contigo nas batalhas. Então, disse toda a congregação que os apedrejasse. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, mais um ensinamento para a nossa vida. Não espere apoio da maioria. Porque na maioria das vezes nós vamos, principalmente nas coisas do Senhor, principalmente quando elas começam, porque depois que está tudo bom, meu irmão, junta todo mundo a você. Quando é começo de negócio, começo de milagre, sabe? Não espere que todo mundo vai te apoiar. Se você tem um projeto, tem um plano, tem um sonho, Deus realiza sonhos ainda hoje. Mas não espera que vai todo mundo te aplaudir, todo mundo falar, não, eu vou com você, eu vou te suprir, eu vou orar, eu vou fazer. Não, meu irmão, não vai ser assim. Uma boa parte, principalmente que você conta, eles vão fazer assim, ó. Eles vão embora, vão virar as costas, vão chamar você de louco. Vão dizer que não vai acontecer, mas em quem você tem crido? Em quem você tem confiado? Eles queriam apedrejar, meu Deus, eles queriam apedrejar Caleb, que está falando aqui, mas a glória do Senhor, a glória do Senhor apareceu ali. Deus vai te defender, meu irmão. Deus vai entrar nas causas. Deus vai estar contigo. Quando você precisar e você olhar para o lado e não ver ninguém, se lembre, não tem ninguém, mas Ele está aqui, aleluia. Ele está aqui, Ele não me abandonou. Aleluia, Jesus. Quando você olhar para o lado e falar, cadê meus familiares, né? Meus melhores amigos vinham em casa, comer churrasco comigo. Cadê
mas o general dos exércitos está comigo. Ele está aqui ainda, ele não me abandona. Me abandona. E a palavra diz que, já vou voltar para lá, viu? Para Josué. Até quando me provocará esse povo? E até quando não crerão por todos os sinais que eu fiz no meio deles? Disse o Senhor. O Senhor te defende. Primeiro vem com a glória dele. Todo mundo fica impactado, assustado e sai mesmo, porque a glória de Deus não é para todo mundo. E depois, até quando me provocará esse povo? E não crerão nos sinais que eu fiz. Ele já tinha feito sinais. Ele já tinha agido. Glória todo dia Deus está fazendo milagre na nossa vida. Que a gente só espera, por exemplo, a madre abrir, a porta se abrir para eu entrar no trabalho. A gente não vê os pequenos milagres. Mas os pequenos milagres é que sustentam os grandes, tá? Eu te digo isso porque hoje eu tenho milagres, mas passou, irmão. Ah, como assim, pastor? São uma bênção. São minhas filhas, são meus milagres. Onde eu vou, eu conto. Mas passou. Está entendendo? O milagre não sustenta você pro resto da vida. É o Senhor. É o Senhor que vai te sustentar depois. Você vai olhar para o milagre, sempre vai se lembrar e se alegrar. Mas o milagre não sustenta você. O que te sustenta é Deus. Então você tem que, nós precisamos das pequenas coisas. Sermos gratos. Olhar para o Senhor. Até quando não crerão dos sinais que eu fiz no meio deles? Deus estava dizendo isso. Deus estava dizendo isso. Com pestilência ferirei, rejatarei, farei o meu povo maior, mais forte, enfim. Deus ficou irado. E aí, meu irmão, resumindo essa história, Moisés vai orar, né? Moisés começa a orar, porque um líder, um homem de Deus, agora eu não vou falar só um líder, um homem de Deus, uma mulher de Deus, de verdade, por mais que a gente queira, não conseguimos guardar, não vai muito pro coração, você tem que orar pelas pessoas. Então quando vier, tipo, a raiva, a ira, Senhor, repreende isso que nós, o Senhor não. Porque a Bíblia diz, amai os inimigos, coisa difícil, irmão. Coisa dura me pedir, Senhor, né? Quando eu leio essa palavra, eu falo, Jesus, me ajuda. Fala aí, amado, eu estou falando verdade. Amar os inimigos, você consegue amar? Eu amo todos vocês aqui, ó. Pessoa que nunca me fez nada. Mas vai falar uma pessoa que te maltratou. Não, maltratou é bobeira. Vai que alguém faça alguma maldade com alguém da sua família. Qualquer coisa, gente, é inimigo. Não é isso? E amar ele. Amar não é você falar, vamos ali tomar um café comigo. Não, amar é você amar a alma, a vida, orar por aquela pessoa. Libertação, seja o que for, irmão. Amar, esse amar de Deus não é hipocrisia. Ah, vamos para minha casa então, que Deus está mandando eu te amar, então vamos ali, eu vou fazer um café, um bolo. Não! Amar os inimigos é você ter compaixão, se compadecer. Estevão estava ali sendo apedrejado e ele olha para o céu e ele fala, Senhor, perdoa. Meu Deus, é tremenda essa palavra, gente. Sabe o que é Estevão, né? Atos capítulo 7, quando veio o diaconato, eles eles apedrejaram Estevão. E a Bíblia diz que Estevão, quando já estava quase morrendo, ele olha para o céu, vê Jesus em pé, e ele fala, perdoa eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso é amar os seus inimigos. É fácil? Até para mim falar é difícil, irmão. É difícil, só Deus para ajudar a gente. Mas aqui Moisés fez o quê? Orou pelos inimigos, que aquele povo ali queria apedrejar, falando mal, queria destruir. Se dependesse do povo, Moisés não era líder há muito tempo, amados. Se dependesse de algumas pessoas, você não estava onde você está. Nem eu estava aqui. Sabia? Se eu dependesse dos homens, eu não estava aqui hoje. Amém, Jesus. Mas eu não dependo dos homens, e nem você. A gente depende do Senhor acima de tudo. E quem Ele quiser, Ele vai acrescentar na sua vida. Gideão, aquele que eu disser vai com você, se vai, que eu disser não vai, não vai. Quem quiser, Ele acrescenta. Quem quiser, Ele tira. Então a gente não depende dos homens. Nós dependemos do Senhor. E Moisés, ele ora. E quando ele ora, irmão, versículo 13, 14, 15, 16, eu vou ler só lá na frente, o 18 e 19, que diz que ele fala assim, o Senhor é longânimo, grande beneficência, perdoa a iniquidade, transgressão, o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua benignidade, como o Senhor perdoaste o seu povo desde a terra do
do Egito até aqui. Irmão, tem poder na intercessão. Aleluia. Um intercessor, o que é um intercessor? A gente está fazendo um curso lá com o pastor Ribeiro, que é um pastor abençoado lá da nossa igreja. Alguns podem conhecer, outros não conhecem, mas ele é uma bênção. E ele está ensinando, né, que é treinamento, escola de intercessão. Teve sábado agora, está tendo vários sábados. E a gente está aprendendo isso, né, apesar de algumas coisas a gente já saber. O que é um intercessor? É alguém que se coloca no lugar do outro, no problema do outro, com a misericórdia do outro. Moisés fez isso. Ele se colocou, Senhor, o Senhor é benigno, é o Senhor que é bom, é o Senhor que compadece das pessoas. Então, por causa da grandeza do Senhor, perdoa ele, Senhor. Foi o que Moisés fez, resumindo aqui. Como o Senhor já tem perdoado desde o Egito, o Senhor tem feito isso. Moisés orou, meu irmão. Aleluia. Moisés orou, Moisés intercedeu. E a Bíblia diz que o Senhor falou, conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certo, Deus perdoou. Mas, tudo, meu irmão, que você fizer na sua vida, ou que alguém fizer para você, terá uma consequência. Tudo, tudo, tudo. Semeadura. Plantamos, colhemos. E aí eu pergunto, como é que estão suas sementes? Fica aí com esse pensamento. Santo Deus. Porém, tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Desculpa. E como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que eu fiz no Egito, foi aqui que Deus falou que não ia entrar. Às vezes a pessoa fala, onde foi que Deus falou que eles não iam entrar? Foi aqui, ó. Foi por causa dessa situação. Do Egito e no deserto, me tentaram essas 10 vezes, não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei. E até nenhum daqueles que me provocaram verá. Porém o meu servo Caleb, porque ele ouve outro espírito, perseverou em seguir-me. O levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá a herança. Presta atenção nisso aqui. Eu vou perdoar, Moisés, porque você orou. Porque Deus falou que ia destruir, você viu, né? Com pestilência, ferirei, rejeitarei. Foi a palavra no versículo 12. Aí Moisés ora. Aquela oração que eu li para vocês, versículo 18 e 19. E aí Deus fala, eu vou perdoar, mas nenhum deles vai entrar na terra prometida. Gente, é muito sério. Eles não vão ver. Não verão a terra que seus pais jurei, até nenhum daqueles que me provocaram verá. Só o meu servo Caleb e Josué, que a gente sabe que entrou, né? Aqueles outros 10 que fizeram todo esse auê, essa bagunça, né? Ai daquele por quem vem os escândalos, diz a Bíblia. Eles não entraram na terra prometida. Eles morreram no deserto, andando lá. Andando anos e anos e anos no deserto. Eles morreram no deserto. Meu irmão, para com esse negócio de quem tem promessa de Deus não morre. Isso é mentira. Eu não gosto daquela música. Ah, não, a música é bonita, mas não é verdade, gente. Aqui está dizendo que morre. Eles tinham promessa. Eles também faziam parte do povo que recebeu a promessa que iam entrar na terra. Só que, quando Deus faz a promessa, Ele não está mentindo e Ele não volta atrás. Porém, gente, nós precisamos perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim que vai ser salvo. Não posso parar no meio do caminho. Quantas vezes eu já pensei em parar nessa vida, meu irmão? Quantas vezes eu já desanimei nessa trajetória? Se eu te contar, você chora. Se eu perguntar aos pastores aqui, todo mundo já viveu isso. Quem não viveu, vai viver, meu irmão. Porque a nossa vida é assim. Mas por que não parou? Porque eu elevo os meus olhos para os montes. Aleluia. De onde vem o meu socorro. Amém. Os céus e a terra. Por que não parou? Porque ao invés de olhar para o problema, como Pedro, começou a olhar para as águas e começou a afundar. Oh, meu Deus! As circunstâncias às vezes vêm para nos destruir, meu irmão. Se você olhar a circunstância, se eu olhasse a circunstância, eu digo, eu não estaria aqui. Tem horas que já teve momentos na minha vida que, pelo amor de Deus, em todas as áreas que você imaginar, físico, saúde, né? Aqui, ó, maior área que o inimigo trabalha, ó, é na sua mente. Portas que às vezes se fecharam.
Mas em todas elas eu sabia, Deus tem um propósito. Glória a Deus. Deus está comigo. Deus está comigo. E Ele estava comigo. E Ele virava o cativeiro, Ele dava vitória. Mas alguém tem que tomar uma atitude, está entendendo? Depende de você perseverar ou parar. Depende de você crer ou não crer. A Bíblia diz que em Nazaré Jesus não operou muitos milagres por causa da incredulidade. Está escrita essa palavra na Bíblia. Por causa da falta de fé, Ele não operou. Você consegue entender que quando não há fé, Deus não opera? É terrível. Ele não opera. Mas, amados, enfim, vamos voltar lá para você, para eu já caminhar para o fim aqui, né? A gente trazer aqui sobre Caleb, que eu gosto de trazer números para vocês entenderem a gravidade da situação. Porque não adianta falar só de Caleb. Tem horas que a gente até fala, eu já preguei essa palavra falando só de números de Josué. Mas tem horas que o Senhor quer trazer à nossa memória um contexto, para a gente entender que era difícil perseverar. Ele estava com uma turma que era totalmente, a maioria incrédula. O comum seria ele também não perseverar. O comum seria ele ter desistido. O comum, né, o normal seria ele ter parado. Mas ele não. A Bíblia diz onde a gente leu. E assim eu estou caminhando para o fim. Quando ele tinha 85 anos, aqui Josué, capítulo 14. Ele já tinha 85 anos, já era o Senhor. Né? Meu marido falou aqui, quando ele fez a saudação aqui, a palavra, né, no início aqui, que tem pessoas que nem chegam a isso, gente. Quantas pessoas a gente conhece que, né, tem um problema e acaba sendo ceifado antes da vida? Mas ele tinha 85 anos. E a Bíblia diz que quando aconteceu aquela cena lá, ele tinha 40. Eu tenho 47 anos. 6, vou fazer 7. Tenho vergonha de falar, não viu, amados? Uma jovem senhora. 47 anos. Ele tinha 40 quando aconteceu aquele negócio lá. Não, só para você ter um parâmetro. Ele tinha 40 anos quando ele recebeu uma promessa, meu servo Caleb. Não foi isso? Vai entrar porque ele perseverou. Porquanto nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra que entrou e a sua semente possuirá por herança. Amém. Ele tinha 40 anos quando ele recebeu aquela promessa. Não só essa promessa, mas a promessa da terra que ele ia possuir. Do lugar que ele ia, ali, tudo. Porque as terras eram divididas, né? Quando chegou na terra prometida, havia uma divisão de terras. E a terra não foi de mão beijada, houve conquista. Eu não vou entrar nisso porque não dá tempo, mas eles tiveram que conquistar, meu irmão, nada é de graça. Você tem que lutar, batalhar para você conquistar as coisas. O reino de Deus, ele é tomada força. Não é de graça, não estou falando de dinheiro não, tá? É de esforço mesmo. Não é esforço você estar aqui hoje, num dia chuvoso, domingo, dia das mães, à noite. Você podia estar descansando num dia de chuva. Você podia estar dormindo debaixo de uma coberta, gostoso, fresquinho. É um esforço. Vou para a igreja, vou ouvir a palavra. É um esforço, é uma renúncia. Por quê? Para agradar os líderes? Não, porque você precisa. Sua alma anseia por Deus. A minha alma anseia pela presença dele. É por isso, então. Mas não é de graça, é tomando a força. Ele teve que ir contra a multidão. Ele teve que passar um sufoco. Ele teve que quase ser apedrejado. Se você pensar na situação, se Deus não intervém, ele ia ser apedrejado. Mas por quê? Porque ele confiava, porque ele acreditava. Porque ele sabia em quem ele cria. Não é fácil, irmãos. Servir a Deus, depender só do Senhor é muito fácil, porque Deus é bom, benigno, maravilhoso, mas não depende só de Deus. Tem as circunstâncias que a gente está inserido, tem as pessoas ao nosso redor, tem a família que às vezes não entende, tem pessoas que querem contender, tem a inveja, tem tanta coisa, gente. Então fica difícil, é uma luta. Tudo para o crente é mais difícil, pode observar. Tudo para o crente é uma peleja, irmão. Fala que vai fazer qualquer coisa. Para o pessoal no mundo é fácil, para o crente às vezes é uma trava no início. Mas também tudo Deus dá vitória, meu irmão. Porque quem está conosco, Ele é o Deus que tem tudo nas mãos. O ouro, a prata, os corações, está tudo na mão de Deus. E aí Caleb tinha 40 anos e ele agora vai reivindicar. Moisés já tinha morrido. Josué capítulo 1 diz que Moisés, meu servo, é morto. Agora Josué, você vai entrar na terra com esse povo. Josué temeu. E aí chega no versículo 14, Caleb vai falar com Josué. Josué, eu tenho uma promessa e agora eu quero reivindicar ela. Meu irmão, nunca desista das promessas de Deus sobre a sua vida. Amém. Vai até o fim, reivindica. Senhor, o Senhor me prometeu
Então, e agora eu quero entrar a sua família nesse negócio. É culto das mães? Às vezes as mães e pais, né? Às vezes nós nos cansamos. Tem pessoas que sua família serve ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Se você vive esse versículo, Josué capítulo 24, versículo 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que bom, que bênção. Mas tem muita gente passando luta. Porque o marido não quer, ou a mulher não quer, ou os filhos não querem. E agora eles já são grandes, porque quando ele é pequeno não adianta não querer. Você traz, meu irmão. Pega lá e fala, vamos lá. As minhas são adolescentes, eu levo assim até hoje. Porque enquanto morar no teto, tem que trazer, gente. Tem que ter, se esforça. Tem hora que eles vão crescer, né? E aí eles vão ter as próprias escolhas. Mas o que eu quero trazer sobre a família nesse momento, pra gente já chegar ao fim, é: a sua família é importante para você? Sim? Amém. Não abra mão dela. Se alguém está ficando para trás, vai até o fim insistindo nele, nela. Mas como que eu faço isso, pastora? Como é que eu vou insistir? Eu vou pegar pela mão? Não. O exemplo vai fazer. Deus vai fazer. Às vezes você tem que parar um pouco de falar. Eu aprendi isso, irmãos. Eu fui a primeira na minha casa a aceitar Jesus, da minha parentela inteira. Os meus pais e tios e todo mundo, ninguém era crente. Tinha macumbeiro, tinha espírita, tinha católico, tinha tudo, menos crente. E aí, eu fui a primeira do meu lar. E Deus usou um vaso para dizer: na sua família você é a semente. É fácil, irmão? Não é não. É uma luta. Até hoje, é uma luta. Mas ninguém pode ficar para trás. Ninguém pode ficar para trás. Não desista da sua família. Amém. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu esposo, da sua esposa. Ninguém pode ficar para trás. Ah, mas ele não quer. Ah, mas ele me persegue. Ah, mas eles estão contra mim. Mas eles são rebeldes. Ó, joelho no chão, meu irmão. Ora, clama. Porque o Deus que fez isso com Caleb, com Josué, o Deus que fez com Davi, o Deus que fez com todas as mulheres que foi apresentado aqui, Ele é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. E Ele continua fazendo. Ele continua sendo fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Amém. Se Ele é o mesmo, a gente precisa fazer o que Caleb fez. Perseverar e seguir o Senhor. Olha para o Senhor e caminha. Ah, mas eles não vêm comigo. Olha para o Senhor e caminha. Não estou mandando você ficar com eles, não. Não fica. Eles não vão ficar. Mas você continua caminhando. Mas como que eu vou trazer eles? Primeira coisa, você não desistir no seu coração. Porque a verdade é, meu irmão, que tem horas que é tão difícil que a gente desiste. Que a gente fala assim: meu Deus, eu não aguento mais. Não consigo mais. Já fiz tudo que eu podia fazer. Eu já me desgastei. Eu já falei. Deus já fez coisas grandes. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: não desista. Eu continuo trabalhando. Amém. Ele continua fazendo. Ele continua sendo Deus. O que eu faço então? Primeiro, confia. Você sabe quem você serve. Seu Redentor vive. Ele não ficou na cruz pregado. Ele não está na cruz. Ele está lá à destra de Deus. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso intercessor. Ele é o que cuida de nós. Ele não está pregado numa cruz. Ele está vivo. Ele escuta. Ele fala. Ele vê. Ele abençoa. Meu Deus. Oh, aleluia. Ele é fiel. Ele é tremendo. Ele é poderoso. Ele continua fazendo, meu irmão. Só que você precisa primeiro confiar. A segunda coisa é sempre orar, sempre clamar. Ah, mas está tudo ao contrário. Continua orando, continua clamando. Ah, mas ele está... Quando eu comecei a orar, ele começou a piorar. É assim mesmo, viu? Vou logo te avisar. Quando você... Irmão, eu não sei se alguém já teve essa experiência aqui. Eu já tive. Quando você começa a orar por alguém nessa situação aqui, rapaz, o negócio vira. Parece que, tipo assim, veio tudo contra você. É o inimigo, meu irmão. Porque assim como Deus ouve a oração, o inimigo está vendo mover. Ele está vendo os olhos do Senhor olhando para você. Ele está vendo que as coisas vão mudar. E ele não quer perder. Mas a Bíblia diz que ele já perdeu na cruz. O Senhor venceu Satanás naquela cruz. Ele já perdeu na cruz. A sua família é do Senhor.
concluir o que eu estava falando. Primeiro, o seu pensamento e o seu coração, guarda eles. Segundo, ora e não para de orar e não desiste. E terceiro dê um testemunho. O testemunho fala, grita. Fala muito mais que palavras. Às vezes eu também vivi isso, tá? Vivo ainda, né? Porque como eu disse, minha parentela inteira praticamente. Alguns são, outros não são cristãos ainda. Então quando eu vou pra lá, agora em junho eu vou pra lá. Passar 2 dias lá. Eu já tô orando, Matos. Porque é uma luta, porque eu chego lá, eu quero falar, eu quero orar, eu faço meio que um culto. É um processo, mas eu faço. O inimigo se levanta, a última vez foi meu Deus do céu. Da última vez teve choro, um tio meu lá aceitou até Jesus assim, recebeu, não é que aceitou, não, já está no mundo ainda. Mas na hora ali ele se derramou, ele recebeu a palavra, foi tremendo o que Deus fez. O diabo se levantou através de uma outra tia minha, foi um auê, gente. Mas Deus trabalhou. E eu creio que toda vez que a gente vai, é um trabalhar de Deus diferente. Fora o que Ele está fazendo, se a gente vê, que é muito maior. Porque não depende da gente. Não depende de você. Eu vim aqui dizer para você, não vai depender só de você. Deus está trabalhando. O que depende de você é não desistir. O que depende de você é continuar orando. E o que depende de você é dar um bom testemunho. Fora isso, deixa com Deus, porque Ele sabe fazer e Ele faz perfeito. Amém. Então a palavra diz que Ele falou, agora eu tenho 85 anos, né? Não, desculpa. Agora que o Senhor me conservou em vida, como eu disse, 45 anos tem hoje. Desde o dia que o Senhor falou essa palavra, andando eu no deserto. E agora hoje eu tenho 85 anos. Então existe, do tempo que Deus falou até esse dia aqui, foram 45 anos. Eu disse para você que eu tenho quantos anos? 46. Falei 7, mas eu vou fazer 7 em setembro. 46, foi mais ou menos a minha idade. Foi o tempo que Caleb ficou esperando a promessa. Quanto tempo você está esperando Deus fazer? Eu esperei a gravidez 8 anos. Nós. Deus falou, a gente confiou. Foram 8 anos. Tem gente que espera 1 ano. A irmã falou que 1 mês, né? A irmã que louvou aqui, 1 mês. Porque Deus sabe a hora que Ele vai fazer. Isso não depende de nós. Ele pode demorar, Ele pode não demorar. Porque demorar para nós, né? Para Ele é no tempo perfeito. É no tempo perfeito. E a Bíblia diz, então, que Ele falou, ainda hoje eu sou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então era, tal agora é a minha força para entrar e para sair para a guerra. Para a guerra, para sair e para entrar. Ele estava declarando, e assim aqui eu encerro, ele estava declarando ali, que depois de 45 anos, ele continua com a mesma fé, ele continua com a mesma força, ele continuava com o mesmo vigor. Será que um homem de 85 anos tinha mesmo vigor físico? Não tinha. Por mais que naquela época fosse mais saudável, não tem. Mas ele tinha fé, ele tinha confiança, o vigor de dentro, que Deus é fiel, que Deus vai fazer, que o Senhor nunca me abandonou, que Ele andou comigo a vida toda, que Ele estava comigo quando eu era jovem, Ele está comigo hoje. Isso não pode morrer em nós. Amém. Porque depois, no tempo certo, ele recebeu, a Bíblia diz que ele recebeu Josué e falou, toma, entregou a terra para Caleb. Ele recebeu a herança, ele recebeu o milagre, ele recebeu o que ele precisava. E assim não vai ser diferente na sua vida. Eu quero que você entenda isso. Porque Deus não é outro Deus da Bíblia. É o mesmo. Amém, amados? Amém. Se você perseverar, se você não desistir, se você não desanimar, se você continuar olhando para o Senhor, independente da circunstância, na hora que você menos esperar, vai acontecer. E aí, para encerrar, eu quero só contar esse pedacinho do testemunho. Quando eu fiquei esses 8 anos esperando filho, eu já estava eu não nasci no berço evangélico. Né? Você viu, né? Que eu contei da minha parentela, então não tinha como. Eu não nasci no berço evangélico. E quando a gente se casou, a gente vai fazer 25 anos de casado. Eu e meu esposo, em janeiro. Quando a gente se casou, a gente estava na igreja, indo para a igreja, aquela coisa. No início não, né? Depois a gente começou a ir para a igreja, se converteu ali e tal, aceitou Jesus, e a gente se firmou, graças a Deus, os dois. E o Senhor fez a promessa, a gente ficou esperando. Vou contar bem rápido, só um dia que realmente aconteceu algo sobrenatural. Um dia eu estava no círculo de oração, eu sempre gostei. Estava na oração com as irmãs, tinham poucas pessoas, para variar, né? Em círculo de oração aqui tem muita gente.
Não tem, gente. Igreja nenhuma que eu conheço. Nem lá na minha, que é enorme, não tem. Lá na sede. É bastante gente pela quantidade, mas é pouco. Intercessão, oração, esquece. Mas enfim, eu tava lá, irmão. Aí nós estávamos lá, a gente era umas 8 mulheres, sei lá, 7, 8 mulheres. Eu não lembro exatamente quantas mulheres. Eu só sei que a gente estava lá. De manhã cedo. E aí, naquele dia, eu fui a última a orar. Porque a gente não era oração como se faz hoje em dia, né? Lá na igreja que a gente congregava na Bahia, eu morei na Bahia. Sou mineira, mas eu morei 20 anos na Bahia. Nós moramos. E lá na Bahia, onde a gente congregava, se fazia um círculo de mão dada e orava. Depois do joelho, a gente vinha para oração de mão dada. Então, eu era a última do círculo a orar. E quando eu fui orar naquele dia, eu orei pelos milagres. Eu conhecia, né? Muitos anos ali já. Eu conhecia cada uma que estava naquela oração. Então, uma queria casar, a outra tinha problema de saúde, a outra marido tinha abandonado. De verdade, eram assim as situações. Uma queria, uma menina, ela queria trabalhar, porque ela gostava, queria trabalhar, enfim, estava com a porta fechada, mas foi Deus que fechou, então ele não abriu. Enfim, a gente estava ali, eu comecei a orar por cada uma. Eu orei com a minha alma, gente. Orei por cada uma. Aí no final eu orei pela minha vida. Que a minha oração foi assim: Senhor, eu chorando já, né? Nessa hora você já está completamente entregue ali. E eu falei: Senhor, eu estou aqui. E eu espero a sua promessa, eu creio no Senhor. Mas se o Senhor não quiser me dar, eu vou te chamar do mesmo jeito. Eu orei desse jeito, chorando, me acabando. Mas que a verdade é que eu queria. Mas eu não estava mentindo para Deus. Mas eu queria. Mas de verdade, se Ele não me desse, se eu não tivesse até hoje, eu continuaria amando. Porque a gente tem que entender quem que a gente está servindo. As bênçãos ou o Senhor das bênçãos? Meu Deus. E desde jovem, desde cedo na fé, eu entendi quem eu servia. E aí eu falei isso. Foi essa oração muito simples para mim. Para elas eu demorei, orei. Para mim, você acredita, amados? Eu já estava grávida e não sabia. Deus estava no céu rindo, eu creio. Eu sempre conto assim, eu até escrevi um livro falando sobre isso. Deus estava no céu rindo, né? Tipo assim, a minha filha não sabe os planos que tem para a vida dela. Pensamentos de paz, não de mal, para dar o fim que ela deseja. E aí o Senhor olhou, e já estava aqui, gente, eu já estava grávida. Que aí depois eu comecei a passar mal, fui fazer exame, e olha lá o neném. Deus é fiel para cumprir. Glória a Deus. Quando você menos, porque eu contei isso para você lembrar do quando você menos esperar, Ele vai fazer algo sobrenatural. Amém. Ele vai fazer algo extraordinário. Porque Ele é Deus. Vamos ficar de pé? Eu vou orar rapidinho, depois eu vou passar para o pastor, porque eu gosto de pregar e orar em cima da palavra que eu ministrei, amados. Porque Deus é Deus que age, não é a gente. A palavra tem poder e ela já fez o que apraz a Deus na nossa vida. Mas o Senhor quer ministrar o seu coração. E eu quero que você que, né, precisa de um milagre de Deus. Você que precisa, assim, que o Senhor haja em alguma área da sua vida. Não só a esterilidade. Eu falei da minha que era esterilidade. Mas às vezes você precisa de uma porta aberta e não está se abrindo. Às vezes você precisa que o Senhor entre na sua casa porque a peleja está grande. Tem uma luta lá com seu esposo ou a luta com seus filhos. De repente você está com um problema na sua saúde. Você que precisa de um milagre de verdade. Eu preciso de um agir do céu hoje. Vem aqui na frente. Essa é a primeira chamada. Nem sei como funciona aqui, tá, gente? Mas eu senti te chamar. E o segundo que eu vou chamar é você que está passando uma peleja para perseverar. Está sendo difícil perseverar. Está sendo difícil prosseguir. Está sendo difícil. Pode desligar aí para não, né? Não constranger ninguém, gente. Não é, a intenção não é essa. Pode desligar tudo aí. E vamos. Não, pode desligar. E vamos aqui, né? Entender que